Os russos opositores de Putin prepararam seus morteiros para destruir tanques a serviço da Rússia perto de Bakhmut. Esses mesmos homens andaram pela neve com seus RPG e rifles buscando os guardas da fronteira. Atravessaram para dentro do território de Putin e lutaram contra seus homens até as forças especiais do FSB atuarem contra eles, destruindo seus armamentos e avisando para nunca mais voltarem. Tanto esses conflitos entre russos dentro da Rússia e da Ucrânia não estavam perto de acabar. A operação especial de Putin manteve os russos livres de grandes problemas por muito tempo. Eles puderam continuar suas vidas a não ser quando convocados para participar dos conflitos na Ucrânia ou quando não resolvessem fazer protestos ou criticar as forças armadas. Nesses dois últimos casos, poderiam acabar presos. As coisas começaram a mudar em maio de 2023, quando grupos anti-Putin entraram fortemente armados pela fronteira de Belgorod, iniciando combates contra as forças locais até serem expulsos. Aparentemente, tudo não passou de uma incursão rápida naquele mês, algo que levou a acusações, bravatas e mentiras. Os dois lados falaram sobre o tanto de baixas que cada um recebeu e o tanto de mortos do outro lado que ocorreram. Houve uma certa hipérbole dos dois lados quanto ao dano infligido ao inimigo e quanto ao que perderam. Um comentário básico foi que havia russos dos dois lados. Não dava para se esperar que alguém falasse seriamente sobre números na guerra. E havia sim muitos russos dos dois lados. Entre os invasores estava a Legião da Liberdade da Rússia, a FRL, composta por 2 batalhões. Eles afirmavam lutar contra a corrupção do governo russo e a perda dos direitos civis no país. Não tinham líderes nominais, a não ser uma figura misteriosa de codinome César, que um dia foi parte do movimento imperial russo e o abandonou, dizendo não concordar mais com os dizeres extremistas desde antes da Guerra do Donbass em 2014, quando muitos membros daquela organização participaram do conflito ao lado de Putin. Outro grupo que merecia atenção era o Corpo Voluntário dos Russos, ou RDK. Apesar do RDK não ter uma ideologia definida, além de ser anti-Putin e ter uma diversidade maior de membros, como o Esquadrão de Cossacos Livres, um ponto importante estava ligado a isso. Seu líder era Denis Kasputin, um homem banido de boa parte da União Europeia por um motivo: neonazismo. Na Alemanha, foi chamado de um dos ativistas neonazistas mais influentes do país. Ele também liderou uma marca chamada White Rex, com o logotipo do Sol Negro, símbolo associado a grupos neonazistas. Esses dois pontos levaram a uma questão importante. Os dois lados sempre adoraram se acusar de nazismo, com Putin usando a bandeira da desnazificação para a invasão da Ucrânia. Portanto, vou abrir um adendo específico nesse vídeo para falar sobre isso na última parte. Se você gosta de passar pano para nazista na Ucrânia ou nazista na Rússia, acho melhor assistir. Não se passa pano para nazistas, e os dois lados generalizando povos e forças armadas inteiras como tal também não é algo justo, mesmo que a presença desse movimento vil, dessa ideologia criminosa, esteja presente nas duas partes. Acho necessário, já que vou falar sobre tropas lideradas por Denis Kasputin, que segue esses conceitos perversos, para não falar palavras piores. Já falei em outros vídeos sobre o Wagner Group, que não é um grupo nazista, mas foi liderado por um neonazi com tatuagens nazistas e codinome com referência ao compositor preferido daquele regime. Portanto,
salte para o último capítulo se quiser ver a complexa interação política desses movimentos no conflito da Ucrânia e da Rússia. A FRL participou ativamente em combates na Ucrânia durante longos períodos. Enquanto não havia incursões em Belgorod, um de seus batalhões trabalhou em Donetsk em vilas como Zaitsev, próxima a Bakhmut. Suas equipes de drones eram eficientes, com bons equipamentos e câmeras para encontrar os inimigos. Sua habilidade para passar as coordenadas para os grupos de morteiros da FRL permitiram golpes contra a artilharia russa. Um sistema de artilharia autopropelido, Gvozdika, foi achado entre as árvores e recebeu o projétil sobre sua blindagem. Os drones do 1º Batalhão Mecanizado da FRL perceberam também um obuseiro de 152 mm oculto da mesma maneira. Ele se tornou mais um alvo fácil para as equipes se movimentando nas florestas quentes do verão ucraniano. As movimentações das forças armadas do Kremlin eram acompanhadas continuamente e com paciência pelos homens da FRL. O cuidado permitiu encontrar algumas de suas bases e depósitos de munições. Os próximos disparos contra esses alvos foram feitos por equipes altamente móveis que precisaram se arriscar para encontrar as posições corretas antes de atirar e se deslocar mais uma vez. As destruições dos depósitos de munições geraram explosões que foram vistas e ouvidas de muito longe. Outras bases foram identificadas na vila também pelas equipes de drones. A artilharia da FRL se movimentou e começou a lançar a punição contra os inimigos. Nem os tanques T-72 ficaram a salvo dessas estratégias. Eles se movimentaram por Zaitsev com suas grades contra drones sobre as torres, temendo que os kamikaze caíssem sobre suas blindagens ou que as granadas fossem jogadas pelas escotilhas abertas. Voltaram de suas missões e se esconderam entre as árvores, mas a FRL havia acompanhado todo o seu caminho. Os projéteis voaram contra os T-72 parados, arrebentando o metal camuflado de 5 deles. Esses foram alguns exemplos divulgados pela FRL sobre sua atuação fora das incursões em Belgorod. Além disso, demonstrações de apoio ocorreram em Moscou e outras cidades, com as cores da bandeira azul e branca que representava o grupo sendo expostas de algumas maneiras. Eram movimentos pequenos, mas que ganharam alguma coragem frente à política dura de Putin contra opositores políticos. Claro que nenhum deles realmente representava uma ameaça séria ao poder do Kremlin. O dia 1º de junho de 2023 já começou com os TOS-1 russos disparando contra as forças da FRL e seus aliados, que iniciaram uma nova incursão rumo ao distrito de Shebekinsk. Logo depois, surgiram as imagens de disparos ucranianos nas estradas naquela direção, com os russos acusando que 2 mulheres haviam sido mortas. Shebekinsk começou a queimar. Os russos acusaram os ucranianos de atacarem alvos civis. Uma evacuação foi iniciada, temendo a escalada do conflito. Os drones da FRL começaram a mostrar as densas nuvens de fumaça de regiões bombardeadas, levando a guerra para mais uma parte do território russo e colocando os civis sob o terror dos bombardeios. Em 4 de junho, as forças da incursão já começaram a andar na região bombardeada, circulando pela vila de Novaya Tavolzhanka, dentro do distrito de Shebekinsk. As equipes de morteiro, sob vigilância dos companheiros, foram adentrando o território e disparando contra os alvos indicados pelos drones. Em seguida, moviam-se rapidamente entre as árvores
para evitar a artilharia russa. A incursão agora se dava mais ao sudeste de Belgorod, onde as nuvens de fumaça estavam cada vez mais fortes, com muitas estruturas civis sendo afetadas pelo combate. Os cidadãos de Novaya Tavolzhanka filmaram de suas janelas como os incursores usaram os prédios como cobertura no combate contra as poucas forças armadas russas que haviam chegado no local. Eles se deslocaram rapidamente para evitar o fogo da artilharia, conhecendo bem os caminhos por onde seguiram para evitarem ser cercados e ainda manterem rotas de fuga. Os drones da FRL estavam no ar não apenas para observar. Suas granadas foram lançadas para explodirem sobre um BMP-3 russo, acabando com o transporte das tropas. Quando parte da resistência foi vencida, os primeiros prisioneiros foram capturados. As forças invasoras marcharam pela cidade, ainda com planos a cumprir. Os homens do RDK até mesmo afirmaram que Novaya Tavolzhanka havia sido abandonada pelo exército russo. Os tanques desse grupo adentraram a vila sem resistência durante essa etapa. As esteiras se moveram pelo asfalto com os canhões sem inimigos para combater naquele momento. A resistência russa logo começou a aparecer. Os combates ficaram mais intensos e as florestas ao redor da vila, onde muitas tropas e equipes de morteiros se esconderam, começaram a ser bombardeadas pelos russos. O reforço chegou na forma de Spetsnaz do FSB. A tropa apareceu com um BTR-80 como proteção, seguindo pelas ruas da vila a um passo lento para evitar emboscadas. Os combates com os rifles aconteceram junto às residências dos russos. RPGs foram apontados para as casas onde soldados inimigos tomaram cobertura, quebrando as construções. Os combates se intensificaram a um ponto em que os russos ficaram isolados e foram obrigados a fugir. As forças da FLR resistiram ao avanço do FSB, disparando de pontos em que havia se entrincheirado. As varandas das casas ou as paredes eram a cobertura contra o inimigo que avançou com um novo poder de fogo. A resistência se estendeu o quanto pôde. Os soldados do Kremlin avançaram ganhando confiança, mas foram surpreendidos pelo inimigo. O coronel russo Andrei Stesev foi mortalmente atingido em uma batalha nas ruas de Novaya Tavolzhanka. A artilharia russa procurou vingança. Seus drones encontraram as casas onde a FLR e o RDK estavam estacionados. A explosão foi o primeiro sinal para que os invasores voltassem para casa. Depois, os drones cuidaram para que os tanques fossem colocados fora de circulação. Os blindados foram encontrados abandonados. Os Spetsnaz os averiguaram e depois destruíram. No meio da vila destruída, com as marcas das batalhas, os bombeiros começaram a atuar. As tropas russas fizeram uma vigília para se certificar que os intrusos realmente haviam ido embora. Sapadores analisaram as principais regiões de bombardeio para averiguar que não havia explosivos ativos. Parecia ter acabado. Apenas parecia, com os Spetsnaz fazendo a ameaça para que nenhum dos invasores tentassem atravessar a fronteira mais uma vez, enquanto alguns oficiais afirmaram que tudo havia voltado ao normal. Do outro lado, o RDK soltou vídeos com russos capturados naquela segunda incursão. A violência ainda continuaria dentro do território da Federação, agora com chechenos levando sua mensagem de vingança. O Batalhão de Propósitos Especiais Separado era composto por chechenos que não concordaram com a invasão da Chechênia e ainda com a traição do pai de Kadyrov, que possibilitou a Putin tomar de vez o país no início dos anos 2000. Um grupo desses homens marchou por território russo em silêncio, sem ser percebido pelas forças locais. Nenhum drone os detectou entre as matas. Foram parar perto de uma estrada, esperando pela passagem de um caminhão Ural
transportando suprimentos militares russos. Os rifles e os RPGs foram municiados e apontados para a emboscada. O impacto das munições surpreendeu totalmente o motorista, que levou o caminhão para o canto da estrada. Os chechenos saíram do mato atirando sem hesitação para evitar um contra-ataque. Os tiros duraram enquanto havia sinal de movimentação dentro do caminhão. Os soldados se aproximaram com os rifles apontados para um veículo enfumaçado. Verificaram que 2 russos estavam mortos. A missão de mais uma incursão para testar as fronteiras russas foi cumprida. Eles voltaram para a Ucrânia, de onde sairia uma nova invasão ainda em dezembro. A última incursão de 2023 aconteceu com as botas pisando na neve e muitos membros do grupo usando camuflagem branca para se misturar à paisagem fria. Um pouco mais cedo, uma torre de reconhecimento havia sido destruída por um drone, parte dos planos para facilitar acesso à fronteira. Os homens seguiram furtivamente pela floresta silenciosa, procurando por pegadas dos guardas de fronteira. Tudo indicava que os inimigos haviam feito base em uma das casas da região, tentando se esquentar depois de uma patrulha no inverno rigoroso da Rússia. Os atacantes da FRL chegaram ao local e tomaram posição cuidadosamente para prepararem o ataque surpresa. Os rifles esquentaram o dia, com os tiros levantando a neve. Os canos quentes estiveram em atividade durante muitos minutos, preparando o terreno para os homens com RPG. As granadas bateram na casa, levantando um fogo que começou a consumir o local. Os rifles continuaram em atividade enquanto os homens recuaram. O lançador de granadas AGS-17 foi o toque final para jogar tantos explosivos sobre a construção que a fez ceder. Os homens da FRL foram verificar o que restou da base dos russos fiéis a Putin, vendo apenas destroços. Houve uma discussão se realmente existiam soldados mortos naquele dia, mas o que mais impressionou foi que a entrada das forças oponentes do Kremlin estava cada vez mais frequente em Belgorod. A fronteira parecia praticamente livre para alguém motivado. Esse tipo de atividade gerava coragem em outras pessoas, como no caso de um partidário da FLR que conseguiu colocar fogo em um tanque de combustível em Voronezh, muito longe de onde as invasões estavam acontecendo, ou de um ataque em Novosibirsk, onde um sabotador colocou fogo em um avião Su-24 que aguardava reparos e modernização. O território soberano da Rússia nunca ficou ameaçado por esses ataques. Os invasores falaram que nem era essa a intenção. No entanto, o nome República do Povo de Belgorod enxacota as repúblicas do povo de Donetsk e de Luhansk ganhou força entre as piadas. Era um sinal de que havia um modo de os sabotadores ganharem mais confiança. A Rússia prometeu que nada seria tão fácil assim. Esses combates eclodiram em suas versões mais violentas em 2024. Russos, chechenos, poloneses, bielorrussos lutariam contra seus compatriotas de cada um dos lados, alastrando o sangue de irmãos para fertilizar a terra da maneira mais desagradável possível. Mas, se os humanos não se importavam em se matar, a terra, o destino ou a morte não se importariam em receber seus corpos, vidas e almas. O Batalhão Azov foi parte da propaganda de Putin para a guerra da Ucrânia. De fato, o Azov teve sim seus problemas sérios com o nazismo, inegável diante de tantos relatos. E a ideologia e os movimentos ultranacionalistas com essa ideologia ocorreram na Ucrânia. Não dá para negar a existência do problema e tentar encobrir.
E isso foi tão conhecido e registrado que existem documentários completos no YouTube desde antes da invasão russa em 2022. Recomendo assistir a todos para entender melhor a situação. Mas existem denúncias diversas sobre movimentos na Ucrânia associados ao nazismo, ultranacionalismo e extrema-direita. Alguns deles foram sim usados por Kiev como forças no combate contra a Rússia. Muitos desses movimentos ultranacionalistas muitas vezes se confundem e interagem com o neonazismo nos dois países. Vigilantes de extrema-direita estavam dispostos a usar a intimidação e até a violência para fazer avançar as suas agendas. E muitas vezes o faziam com a aprovação tácita das agências responsáveis pela aplicação da lei. A tomada da Crimeia pelo presidente russo Vladimir Putin em 2014 expôs pela primeira vez a condição decrépita das forças armadas da Ucrânia na época. As milícias de direita como Azov e Right Sector entraram na brecha, rechaçando os separatistas apoiados pela Rússia, enquanto os militares regulares da Ucrânia se reagrupavam. O que também não dá para negar foi que esses grupos corresponderam a 2% dos votos em 2019, apesar de que é preciso deixar claro que isso continua sendo um problema. Mas desnazificar era mais uma bandeira para a Rússia na invasão, fato que poderia ser melhor aplicado para uma luta interna de Putin do que para algo externo. O neonazismo é um problema na Rússia. Putin lutou contra a ideologia de um modo tão político que fazia lembrar a atuação de outros líderes mais antigos pelo mundo. Ele usou o chamado nacionalismo administrado ou nacionalismo gerenciado. Movimentos contra Putin e envolvidos em assassinatos foram coibidos e caçados. Grupos de supremacistas como Schutz 88 e a Organização de Batalha dos Nacionalistas Russos foram presos e eliminados. O governo de Putin caçou esses assassinos e acabou com as organizações. No entanto, nomes como Denis Ivanovich Nekrasov, um membro importante do movimento imperial russo, continuaram com sua importância em uma das organizações parte do nacionalismo gerenciado de Putin. Esse grupo é descrito como ultranacionalista russo, neonazista, supremacista branco e organização paramilitar de extrema-direita. Dizem que o movimento imperial russo e o governo têm uma relação como uma simbiose adversária. Sugere-se que desde que não haja atividades terroristas em âmbito interno, certas entidades têm permissão para operar livremente, fornecer treinamento a militantes e enviar tropas para conflitos no exterior que sejam de interesse da Rússia. Autoridades de inteligência ocidentais afirmam que há crenças de que o movimento possui conexões e colabora com a inteligência russa. O próprio Denis Nekrasov lutou junto às tropas russas no Donbass em 2014 e depois em 2022, morrendo quando uma mina atingiu seu veículo em Izium ainda em abril daquele ano. O movimento imperial russo participou de treinamentos militares de neonazistas na Finlândia, Alemanha e até nos Estados Unidos. Essa organização opera campos militares perto de São Petersburgo, nos quais neonazistas e supremacistas brancos de toda a Europa são instruídos em atividades terroristas. Falando nos Estados Unidos, o contato foi feito com a Atomwaffen Division, grupo neonazista classificado como terrorista, com associação a 8 assassinatos e vários crimes violentos de ódio nos Estados Unidos. Falando dos americanos ainda, Ricardo Nazarro trabalhou junto ao FBI e CIA antes de fundar o grupo neonazista The Base, tornar-se procurado, casar-se com uma russa e conseguir refúgio na Rússia. Essa aceitação de estrangeiros com tais tendências foi comum na Rússia, desde que não incomodasse Putin. Entre 70 e 300 sérvios
a maioria dos quais ligados a grupos de extrema-direita e ultranacionalistas, juntaram-se ao conflito na Ucrânia do lado russo a partir de 2014. As acusações foram amplas nesse sentido. Nas profundezas das florestas da Eslováquia, antigos comandos russos da Spetsnaz teriam treinado jovens de um grupo paramilitar de direita chamado Conscritos Eslovacos, que teriam ido até lutar no Donbass. Quanto aos símbolos associados ou cooptados pelos nazistas e neonazistas, eles acabam sendo recorrentes em forças armadas, grupos paramilitares e civis de ambos os países. A diferença é que, quando um lado usa, seus torcedores afirmam que é símbolo pagão, e quando o outro usa, eles afirmam que é prova de nazismo. Algo que aconteceu, por exemplo, na discussão sobre a ideologia e os símbolos usados por Roman Zorobiov, um tenente sênior do chamado Grupo Paramilitar Pró-Rússia Batalhão Somália. Um dos fundadores do neopaganismo russo, o ex-dissidente Alexei Dobrovsky, compartilhou as ideias do nacionalsocialismo e as transferiu para sua doutrina neopagã. Dobrovsky declarou o Kolovrat de 8 braços, consistindo de 2 suásticas sobrepostas, considerado no neopaganismo eslavo o antigo sinal eslavo do sol, um símbolo de uma intransigente luta de libertação nacional contra o jugo judaico. Segundo Dobrovsky, o significado de Kolovrat coincide completamente com o significado da suástica nazista. Essa simbologia afeta a população, mesmo que haja uma repressão do governo, quando movimentos são considerados terroristas, se atuam ativamente contra o governo ou causam assassinatos. Só entre 2000 e 2017 ocorreram 495 incidentes de violência política de extrema direita na Rússia, causando 459 mortes. Essa taxa é 5 vezes superior à dos Estados Unidos e mais de 7 vezes superior à da Europa Ocidental durante o mesmo período. Dados mostram que as taxas caíram muito na segunda década, mas, de maneira surpreendente, voltaram a aumentar depois da guerra da Ucrânia, com os movimentos ultranacionalistas e raciais aumentando os crimes contra imigrantes e grupos étnicos. Enquanto as vítimas aumentaram, as condenações continuaram as mesmas. Falar de Alexei Milchakov contando em reportagem na Rússia sobre o total extermínio de ucranianos é até repetir informações muito claras de um homem que se declarou neonazista em uma entrevista e esclarece que não é imperialista ou nenhuma outra coisa, mas nazista, e continuou lutando ao lado do exército russo por anos, inclusive reafirmando que prisioneiros de guerra deveriam ser executados. Mas existe um ponto importante. Isso não significa dizer que toda a Rússia é nazista. Não se pode generalizar um povo. Também não significa que Putin seja nazista. Líderes flertaram com movimentos de ultradireita sem serem parte dele, e os usando em suas agendas políticas, como aconteceu no Brasil com Getúlio Vargas. O que ele faz é o nacionalismo gerenciado. Por isso é necessário cuidado ao falar desses movimentos. Eles se misturam, eles são usados por políticos e em guerras. Então, não generalize, pesquise, observe os elementos.